Oi, então, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma assim bem simples, bem objetiva, o que são equações do segundo grau, ou o que a gente chama também de equações quadráticas. A gente chama equações quadráticas e equações do segundo grau porque, na verdade, elas são sempre escritas da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Onde o a, o b e o c a gente chama de coeficientes da equação. E a gente tem sempre que lembrar que, nesse caso, o a tem que ser sempre diferente de zero. Porque se o a for zero, a gente vai ter uma equação do primeiro grau, que não é o que a gente quer. A gente quer uma equação do segundo grau, que é sempre onde a variável, né, que a gente chama também, nesse caso aqui, o x é a nossa incógnita, né? Ou, como a gente também costuma chamar, é a nossa variável. E a variável da equação do segundo grau tem sempre o grau 2. Por isso, é uma equação quadrática ou uma equação do segundo grau. Eu usei a minha incógnita como x, mas eu também poderia ter usado uma outra variável qualquer. Então, eu poderia também escrever uma equação em y, em t, no que vocês quiserem, tá? Como exemplo, a gente pode dar aqui o seguinte: pensa em 2y² mais 23y menos 39 igual a zero. Uma equação do segundo grau, aonde a gente tem a, que é o coeficiente a, vale 2, o b vale 23 e o c vale menos 39, tá? Então, só para vocês entenderem, a equação pode ter qualquer variável e lembrando sempre que o coeficiente a tem que ser sempre diferente de zero. Equação do segundo grau, ela não é complicado, é só uma questão de vocês organizarem os pensamentos de vocês, né? Como eu falei antes, vou reescrever aqui. A equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Existem três tipos de situação que a gente encontra na equação do segundo grau. O primeiro, que eu vou chamar de primeiro caso, é uma equação incompleta, aonde a gente vai ter o coeficiente b igual a zero. Então, ela é incompleta. É incompleta por quê? Porque quando você reescrever, se o b é zero, eu vou ficar com ax² mais c igual a zero. Ou seja, falta o coeficiente b. Então, esse aqui é o nosso primeiro caso. Tem um outro, o segundo caso, também de uma equação incompleta, onde o c é igual a zero. Então, ela também é incompleta. E como é que ela ficaria escrita? Ficaria como ax² mais bx igual a zero. Incompleta porque falta o termo independente da variável, que é o coeficiente c. E o nosso terceiro caso, que é, assim, 90% dos casos vocês vão ter que trabalhar com ela completinha. A equação completa é a ax² mais bx mais c igual a zero. Eu tenho os três termos, todos diferentes de zero, né? Então, aqui, a, b e c diferentes de zero. Então, cada uma delas a gente resolve de um jeito, né? Ou de mais de um jeito, e é bem tranquilo. Então, esse vídeo termina aqui. No próximo vídeo vai ser o equações incompletas, que eu vou abordar esses dois casos aqui.
para explicar. E aí depois, no outro vídeo, eu vou explicar mais amplamente essa daqui, que é a grande, né, a grande resolução de equação do segundo grau. Só para completar, toda vez que a gente pensa em solucionar equações do segundo grau, o que quer dizer isso? É que, na verdade, a gente busca, né? Eu vou escrever de novo, que vocês têm que saber isso direitinho. ax2 mais bx mais c igual a zero. Quando a gente busca soluções, o que é uma solução de uma equação do segundo grau? A gente está buscando valores de x ou da incógnita que eu estiver trabalhando que resolvem o problema. Então, a solução são os valores de x que resolvem a igualdade. Qual é a igualdade? A igualdade é a equação. Então, o que são esses valores de x? Os valores de x, então, são o que a gente chama de raízes da equação, né? As raízes da equação. Uma equação do segundo grau pode ter até 2 raízes. Pode não ter raiz nenhuma, né? Pode não existir nenhum número que satisfaça real. Pode ter um valor único e pode ter 2 valores, que podem ser iguais, diferentes, enfim. Então, uma equação do segundo grau possui até 2 raízes distintas. Possui até 2 raízes distintas. Então, o que a gente vai mostrar no desenrolar desses vídeos é como chegar nessas soluções, né? No caso aqui eu usei x, mas pode ser y, pode ser qualquer variável. Então, vamos lá. O nosso próximo vídeo são equações incompletas.